Muito bem, torcedor internauta, tô de volta com mais um vídeo do canal Rafael Moraes Comenta. Você sabe, toda semana, pelo menos um vídeo aqui no canal falando sobre futebol potiguar. Eu quero que você esteja aqui comigo sempre debatendo futebol potiguar, falando sobre os assuntos mais importantes do nosso futebol. E o assunto de hoje é: quem é o melhor atacante do futebol potiguar na atualidade? O Alisson ou o Wallace pernambucano? Como sempre aqui no canal, você sabe que eu me baseio em dados, me baseio em números, né? E dessa vez não poderia ser diferente, eu trago aqui os dados desses dois principais atacantes do futebol potiguar, pelo menos nesse início de temporada do Campeonato Potiguar, né? No caso, o Alisson do ABC, que é o artilheiro do campeonato estadual com 9 gols assinalados, e o Wallace pernambucano, que tem 4 gols e é um dos artilheiros do América na competição. Vamos lá, os números do Wallace pernambucano até esse momento, tá? Considerando apenas o Campeonato Potiguar. Aliás, o América só disputa essa competição, o ABC disputa a Copa do Brasil, porém o Alisson estava suspenso, não jogou contra o Costa Rica e também não vai jogar contra o Altos na semana que vem. Mas vamos para os números do Wallace. 10 jogos, 8 vezes titular, 4 gols assinalados, 3 assistências para gols, principalmente quando ele estava jogando com o Renatinho Potiguar, que ele jogava ao lado do Zé Eduardo e tinha mais liberdade para atacar o espaço vazio, para sair um pouco para os lados do campo, um jogador que tem muita facilidade para fazer isso. Então ele deu 3 assistências para gols nesse início de competição, 21 finalizações, uma média de 2,1 por jogo, 13 assistências, 1,3 por partida, 16 dribles, 1,6 por partida, 5 interceptações e 3 desarmes. Esses são os números do Wallace. Wallace Felipe, viu? O nome dele é esse, o Wallace pernambucano. Ele é vice-artilheiro do América, o artilheiro é o Thiaguinho com 5 gols, ele tem 4. É o líder em assistências para gols, ele lidera esse quesito, aliás, é o único quesito que ele lidera, né? É o terceiro maior finalizador em números brutos e é o segundo na média. Ele perde nas finalizações, ele perde para o William Marcílio e para o Zé Eduardo, mas é o segundo na média, ele está acima do William nesse quesito. É o quinto em assistências e terceiro na média, e o quarto em dribles por partida. O Alisson do ABC, vamos para os dados do Mago lá do ABC, né? 11 jogos, 11 vezes titular, ou seja, uma partida a mais, 9 gols, 5 gols a mais que o Wallace, 5 assistências para gols, 26 finalizações, média de 2,4, 21 assistências, 1,9 por jogo, 19 dribles, o Wallace pernambucano tem 16, 32 interceptações, 2,9 por partida, o Wallace só tem 5, né? 6 desarmes de Alisson contra 3 desarmes de Wallace pernambucano. A média do Alisson de desarmes é 0,5 por partida. O Alisson é o artilheiro do ABC e o artilheiro da competição com 9 gols. É o líder em assistências para gols. É o maior finalizador do ABC e o segundo na média geral. Perde apenas para Alan Dias. É o melhor em assistências e é o terceiro em dribles. Ou seja, o Alisson lidera 4 dos 5 quesitos ofensivos possíveis. Ele só não é líder nos quesitos defensivos, até porque ele não é um jogador de defesa, né? Não tem como ser também. Mas em relação ao Wallace pernambucano, ele tem mais interceptações e ele tem mais desarmes que o Wallace na competição. O Wallace é um jogador que marca menos. Inclusive, eu já fiz essa comparação em relação ao Zé Eduardo, né? O Wallace ele marca menos que o Zé Eduardo, por exemplo, né? O Zé Eduardo tem mais capacidade de ajudar na marcação, na recomposição do que o próprio Wallace pernambucano. Agora tem que considerar, existem características diferentes. O Wallace pernambucano é um centroavante, está jogando como centroavante nesse momento. Ele sai da área para ajudar na construção ofensiva, para fazer um pivô, para tentar dar um passe para quebrar a defesa, a linha de marcação, mas ele é centroavante. O Alisson não, o Alisson é um jogador de lado de campo, que tem liberdade, muita liberdade para jogar por dentro também. Ele é quase um meia no ABC, ele é um meia atacante, ele é um atacante que joga muito no meio campo também, assim como o próprio Kelvin, o próprio Fábio Lima, o Alan Dias também, são jogadores que têm características parecidas, e o ABC tem um ataque muito forte por isso, porque tem jogadores de muita movimentação e muita capacidade de criação, diferente do Wallace, que ele tem essa facilidade, mas ele é um centroavante. Ele é um jogador de frente, é um jogador de referência. Existem essas características aí, né? São diferentes. O Alisson, como eu falei, ele lidera quase todos os quesitos ofensivos, né? E o Wallace pernambucano só lidera o quesito de assistências para gols. É o vice-artilheiro, tá ali apenas um gol de distância do Thiaguinho,
mas ele não lidera mais quesitos do que o Alisson. Nesse momento, eu posso afirmar que o Alisson entregou mais do que o Wallace na competição, até esse momento, até agora, né? As coisas podem mudar até o fim da competição. Ainda estamos um pouquinho na metade da fase classificatória do segundo turno, então muita coisa ainda pode acontecer. Agora, um detalhe importante: o Wallace pernambucano, ele faz mais falta ao América do que o Alisson faz ao ABC nesse momento. A dependência do América do Wallace é maior do que a dependência do ABC pelo Alisson. Não porque o Wallace esteja em melhor fase do que o Alisson. A gente viu aqui que o Alisson entrega mais. Mas sim porque o ABC hoje tem alternativas para suprir a ausência de o Alisson. Inclusive, ele já está 3 partidas sem atuar. E o ABC, no seu jogo contra o América, que perdeu 3-0, não caiu de produção. Fez boas partidas, fez 7 gols e não tomou nenhum. Sem considerar o jogo do Clássico, né? Que não foi porque o Alisson não jogou que o ABC perdeu o Clássico, né? Existe uma série de fatores que a gente pode comentar em outro momento, mas o ABC depende menos de o Alisson, porque o ABC tem outras alternativas para suprir a sua ausência do que o América tem hoje para suprir a ausência do Wallace pernambucano. O América tem Zé Eduardo? Tem, só que Zé Eduardo não vive um bom momento, não vive uma boa fase. Há pelo menos 7 jogos não marca gols, há 8 rodadas sem marcar um gol. Desde o Clássico do primeiro turno que o Zé Eduardo, que é um centroavante, artilheiro, finalizador, é o maior finalizador do América até o momento, mas ele não está fazendo gols, ele não está bem. Então se o Wallace sai do time, o Zé Eduardo está com dificuldade de substituí-lo. Então o América depende mais de Wallace pernambucano. Mas concluindo o meu raciocínio, para mim, o melhor atacante do futebol potiguar na atualidade, até hoje, que é dia 11 de março de 2022, o melhor atacante do futebol potiguar, para mim, é o Alisson. E você, concorda ou corneta? Deixe sua opinião aqui no comentário também. Ajude ao canal crescer, a ter mais engajamento. E não se esqueça, viu? Se inscreva aqui no canal, curta, ative o sininho para receber as novidades, compartilhe com seus amigos e, claro, me siga nas mídias sociais, @RafaelMoraes2 no Twitter ou no Instagram. É isso, fico por aqui. Até a próxima semana com mais um vídeo do canal Rafael Moraes Comenta.